da equipe de missões para poder também contar como Deus mudou a minha sorte. Eu me chamo Agar, sou a escrava egípcia de Sara. E tudo começou quando Deus havia feito a promessa a Sara, minha senhora, e a Abraão. Prometeu que eles teriam um filho e esse filho seria a sua descendência abençoada. Só que Sara, pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, o que ela fez? Como era permitido às leis da minha época, era lícito, quando a esposa não poderia ter filhos ou era estéril, poderia dar a sua serva para que através dela viesse a gerar filhos e assim a sua descendência viesse a ser lembrada. Sara persuadiu Abraão e assim foi feito. Eu gerei Ismael, filho de Abraão. Sim, Ismael era lindo. E Sara começou a ficar com ciúmes de mim. Por quê? Porque eu havia engravidado e ela não poderia ter filhos. Mais tarde, anos mais tarde, Deus cumpriu na vida de Sara a promessa que tinha feito. E Deus deu a Sara um filho, Isaac. Só que o meu filho, que era mais ou menos dos 15 anos, 17 anos de idade, ele começou a implicar com o filho de Sara, com o pequeno Isaac. E Sara, muito chateada, zangada, disse para Abraão: despede essa escrava. Ela não poderá ficar junto com o meu filho. Ela não irá herdar a descendência junto com o meu filho. E assim, Sara, ela me expulsou da sua casa. E eu fui para o deserto. O deserto mais ou menos parecido com o espanhol, só que não tinha essa vegetação. O deserto é algo muito terrível. Lá, de dia, o sol é escaldante. À noite é muito frio. No deserto, é quase impossível a sobrevivência de uma pessoa. Que foi para lá que fui eu e Ismael com apenas pão e um pouco de água no odre que Abraão nos concedeu. E chegando no deserto, já vendo meu filho esmorecer, combalido, vendo meu filho já desfalecido pela sede, pela fome, eu não aguentei e coloquei um filho embaixo de uma árvore. E assim Ismael ficou ali a padecer. Eu não queria ver o meu filho sofrer, eu não queria ver o meu filho morrer. E assim eu coloquei, eu me distanciei mais ou menos uns 800 metros para que Ismael não morresse na minha presença. Mas veja bem o que Deus faz em ir ao deserto. Eu não sei se você chegou nesse retiro com algum deserto que de repente tem tirado de você a perspectiva de vida. De repente você diga para você: olha, acabou, já era, não dá mais. Não vai florescer nesse deserto. Não tem condições mais de ver uma luz no final do túnel, um caminho. Eu estava no deserto. E aí, ao longe, não querendo ver meu filho chorar, não querendo ver meu filho desfalecido, Deus mandou um anjo. E o anjo chegou até mim e disse: o que tens, Agar? É como se ele dissesse para mim: para de chorar, porque Deus ouviu a voz do menino. Sim, Abraão, ele tinha ensinado Ismael a orar. Ismael, ele havia aprendido que nos momentos de provas, de dificuldades, ele poderia buscar o Deus de Israel. E assim, aquele anjo indagou para mim: Deus ouviu a voz de Ismael, Agar, o que tens?
E a primeira ordem que o anjo me deu foi: não temas. Em ao deserto, Deus diz para você também nesta manhã: não temas. Eu não sei qual tipo de deserto que você está enfrentando na sua vida. De repente, desertos que os seus amigos não sabem, o pastor da sua igreja não sabe, só você e Deus sabe o deserto que você está atravessando. Mas eu vim de longe para trazer a boa notícia para a sua vida, que em meio ao deserto, Deus pode mudar a sua sorte, assim como Ele mudou a minha sorte. E em meio àquele deserto, aquele anjo disse: não temas, Agar, ergue-te. Sim, Ele disse para mim que era preciso eu me levantar, era preciso sair daquela situação de choro, aquela situação de desespero, aquela situação de falta de perspectiva de vida. E eu tive que fazer com que tivesse forças sobrenaturais para me levantar dali. E ao me levantar, ao me reerguer, o anjo disse para mim: abra os seus olhos. Sim, porque eu estava no deserto e tão desesperada que eu não conseguia enxergar uma alternativa, eu não conseguia enxergar uma solução para a minha vida. Quando nós passamos pelos desertos da vida, são assim, a gente não consegue ver, parece que ficamos cegos. E a ordem do anjo foi: abra os seus olhos, Agar. E quando eu abri os meus olhos, eu pude ver que ali, perto de mim, estava uma fonte, um poço. Estava perto de mim um poço. E ao avistar aquele poço, eu pude pegar a água que eu tanto necessitava daquela água. Levantei o meu filho, como o anjo disse para mim: levanta o rapaz. E ali eu pude dar água para o meu filho. E o que eu aprendi disso é que Deus tem uma fonte para a sua vida também em meio ao deserto. Deus tem águas vivas para você. Naquele deserto que você acha que não, que está seco, está ressequido, está praticamente morto, sem vida, Deus vai fazer brotar água. Quando você tirar as escamas dos seus olhos que estão te impedindo de ver a solução, o mover de Deus, quando você parar de ficar simplesmente com as suas forças tentando fazer alguma coisa e deixar Deus agir na sua vida, Deus vai fazer com que esse deserto venha florescer. E Deus vai mudar a sua sorte. Lá em Isaías 41 diz que no deserto Deus plantará a acácia, a murta. Deus fará florescer em meio ao deserto árvores, plantas que nós não imaginávamos que poderia acontecer no deserto pela sua aridez, pela sua falta de vida. Deus faz a promessa que Ele vai fazer florescer, mas é necessário que você abra os seus olhos, que você veja a direção de Deus para a sua vida, assim como eu me dispus a enxergar, e eu pude ver ali aquela fonte de água jorrando, e ali o anjo também me fez uma promessa. Ismael, ele era filho de Abraão, porém filho de uma escrava comum, Agar. O que é uma escrava naquela época? Eu não tinha voz, eu era simplesmente uma serva, uma escrava. Deus teve misericórdia de mim. Amém. E Deus, Ele teve promessas para Ismael. Deus prometeu
meu filho teve essa promessa. E ele gerou 12 príncipes. Foi um homem grande na sua terra, no deserto. Deus fez com que nós pudéssemos sobreviver no deserto. E assim Ismael pôde gerar príncipes e ser um homem valente, um pai de homens valentes. Eu quero dizer para você nesta manhã, você que acha que você não é nada, como eu estava me achando uma escrava egípcia, uma escrava que foi empurrada para o deserto, porque eu aprendi que existem 3 tipos de desertos. Aquele deserto que Deus te leva para o deserto para te tratar, para te transformar, para fazer com que você cresça. Existe o deserto que você por si só, você mesmo vai ao deserto, como Elias, que estava cansado de si, estava cansado de tudo, da perseguição que estava ocorrendo, com medo de morrer, ele foi para o deserto. E no meu caso, o deserto também são daqueles que são empurrados para o deserto. Eu não sei se o seu caso é um desses 3, mas se você foi empurrado para o deserto por causa das escolhas e decisões de outras pessoas, saiba que Deus é poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas para poder fazer sair águas vivas desse deserto que você está. Mesmo em meio a situações adversas em que você foi empurrado para o deserto, em que por causa dessas escolhas, mais escolhas de outras pessoas, você se encontra nessa situação, Deus vai mudar a tua sorte. Deus está contigo também no deserto. Assim como Ele esteve comigo naquele deserto, Ele também está com você. E as boas novas é que Deus, Ele é soberano. Ele olha para nós, independente do que somos, independente do que nós achamos que nós somos. Às vezes o nada, achamos que nós não somos nada, e Deus fala, como falou para mim: o que tens, H, Ele fala o teu nome, o que tens, Ele fala o seu nome. Para de chorar, para de reclamar, para de ficar achando que não tem jeito, porque Deus, lá em Isaías 61 diz que Ele dará vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto. Deus faz brotar na sua vida vestes de louvor. Deus faz brotar na sua vida um espírito de alegria, porque Ele mandou anos mais tarde o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos nos alegrar, mesmo em meio ao deserto, na certeza que Ele tem poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E essa é a palavra que eu trouxe para vocês nesta manhã.